Quando se discute se deve-se ou não comprar imóveis, eu gosto de falar em números. Tu pega uma fazenda, por exemplo, vou mostrar alguns casos que são práticos em diferentes lugares, quem produz sabe. Pegar uma propriedade hoje, que nos últimos 20 anos, porque eu gosto de falar em números, ninguém ganha no mercado financeiro, fica milionário em um mês, como também não tem grandes ganhos, é difícil ter grandes ganhos com imóveis em um mês. Então eu vou pegar nos últimos 20 anos. Uma propriedade rural, que nos últimos 20 anos, vamos extrapolar em números, tá? Que essa propriedade conseguiu ter um lucro líquido anual de 35 sacas de soja por hectare. Algo difícil, não é em qualquer lugar que você consegue, mas que tenha conseguido 35 sacas. Eu gosto sempre de provar que o mercado imobiliário ou a valorização imobiliária dá muito mais do que simplesmente o próprio negócio, a própria operação que a pessoa tem em cima. Tu pega essa propriedade que produziu 35 sacos limpo por ano, ao final de 20 anos nós estamos falando em 700 sacos de soja. Com todo o desgaste, com toda a produção, com todos os investimentos que o produtor teve que fazer, com todos os riscos climáticos, como a gente sabe que é a produção agrícola, que é uma produção a céu aberto. A partir disso, se ele colheu 35, vamos colocar 35 sacos por hectare nesse período, ele teve, ao final de 20 anos, uma propriedade que produziu 700 sacos de soja limpo. Essa propriedade, há 20 anos atrás, ele comprou na faixa aí de 200 a 250 sacas por hectare, dependendo da região, comprou por muito menos, mas vamos colocar 200 a 250 sacas. 200 sacas há 20 anos atrás, mais 700 sacas. Desse período todo, dos 20 anos a 35 sacos por hectare, nós teremos 900 sacas de soja por hectare. Hoje, uma propriedade num lugar que chove muito bem e produz muito bem, que te entrega 35 sacas de soja por hectare, tu não compra ela por menos de 950 sacas de soja. Então, se pegar valor investido, mais tudo que te rendeu, não dá a valorização patrimonial. Isso para mim é muito claro. Em muitas situações que eu acompanho no mercado há muitos anos, famílias se salvaram, fizeram por seca, por maus negócios, por diferentes situações que aconteceram, ser separação, muito oscilação de mercado, tudo isso. Muitas vezes as pessoas foram salvas para continuar na atividade por uma operação imobiliária. O que é essa operação imobiliária? Tem uma propriedade que valorizou muito num período. A partir disso, essas pessoas venderam essa propriedade, tinham dívidas, tinham contas para pagar, pagaram as dívidas, ainda sobrou dinheiro, compraram em outra região, muitas vezes a mesma área por um valor bem menor, e conseguiram dar sequência à atividade. Fala aqui quem está há 20 anos vendo isso, vendo gente crescer no mercado e vendo gente descer no mercado, porque é normal. No mercado, no tamanho do Brasil, a gente vê gente se desenvolvendo, gente crescendo, gente caindo. Então tudo isso eu posso mostrar com fatos, na prática o que acontece. E tem outros exemplos, tem o case, para vocês terem uma ideia, de cliente que comprou a propriedade em um ano e vendeu um ano após pelo dobro do valor. Da mesma forma que comprou, vendeu. Comprou à vista e vendeu à vista. Ah, mas isso é o que todo mundo quer. Sim, mas só que isso que todo mundo quer tem que estar disposto muitas vezes para conseguir ou descobrir uma região que está em desenvolvimento ou aceitar entrar num negócio que tem lá seus riscos, ou às vezes nem risco tem, mas demora a assinatura do herdeiro, espera uma autorização judicial, tem que esperar um prazo para um arrendatário entregar essa propriedade. Então tudo isso se soma. Quando isso se soma, e a propriedade às vezes é uma propriedade que está tirada, que não tem dono, no sentido de estar mal cuidada, está mal protegida, não está ali, aquela propriedade não está sendo cuidada de forma adequada para ter a valorização, para deixá-la bonita. A gente costuma brincar no meio, que é embonecar o pavão para ele ficar bonito para poder ser vendido. Então tudo isso vai se somando e tu vai tendo opções de valorização. Também tem um outro lado, que quando a gente fala isso parece que tudo se valoriza muito rápido. Não. Terra, mercado imobiliário é longo prazo.
E quando a gente fala em longo prazo, e principalmente no mercado imobiliário rural, que a grande vantagem do mercado imobiliário rural, ele, pela lógica, a terra só melhora, só valoriza. Se tu botar o cuidado mínimo, ela só melhora. Então, quando tu pega a longo prazo, ela tem picos. A valorização de terra tem picos. Se a gente pegar Brasil, nos últimos 3 anos, houve em muitas regiões, mais que dobraram os valores. Seja pela valorização da commodity, seja por diferentes motivos. Agora estamos num momento mais estagnado que pela lógica, as que estão dentro do valor vão ser vendidas, que estavam pedindo acima, que isso eu insisto sempre, terra não desvaloriza. O que acontece, às vezes, o pessoal mas tu diz que não desvaloriza, mas eu queria 50 mil hectares e vendi por 35. Sim, vendeu por 35 porque a tua propriedade não valia 50 mil reais o hectare, ela valia 35. Então, tu não perdeu 15 mil reais por hectare. Sim, houve uma adequação dentro da realidade. Isso, eu gosto de deixar claro, vocês não vão dizer, não, vai subir, está subindo. Não é assim que funciona o mercado. O mercado tem picos, tem momentos, por isso que eu prefiro fazer um histórico de 20 anos do que simplesmente pegar de um momento ou outro. E tem mais detalhes que envolvem, que às vezes as pessoas não percebem. Mas eu tenho uma propriedade na cidade tal. Sim, nesse município aí, essa propriedade vale. Eu tenho vários casos que eu posso mostrar que naquele município uma propriedade vale 900 sacos, 800 sacos. E no município do lado ninguém paga mais que 500. E como tem outra, falando em número em sacas, para ficar mais... Ou vamos pegar, muita gente não entende a questão de sacas de soja, vamos pegar, no município tu consegue vender uma propriedade a 50 mil reais o hectare, no outro município não passa de 25. Pelo histórico, pela produção, porque chove melhor, porque tem solo melhor, muda muito. Para quem roda, tu roda o Brasil, principalmente quando tu anda de avião, tu vê, tu cuida para baixo as propriedades, tem uma cordilheira que divide, daqui é bom, aqui não é bom, solo para cá é bom, solo para esse lado é bom. Isso aí está dentro dos municípios a maior parte das vezes. Então, a gente fala de um país continental, cada estado brasileiro é um país, se a gente for comparar com a Europa, muito mais que um país, pelo tamanho, falando em tamanho de estado. Então, tudo isso tem que ser cuidado e aí não pode ser, muitas vezes, leviano, dizer, mas tu disse que tal situação valorizou, tal situação desvalorizou. Não. O que eu disse, que eu digo e insisto tem que olhar caso por caso. Comparando para as pessoas que são um pouco mais leigas no rural, urbano. Tu pega um imóvel urbano, uma avenida movimentada, que tem um hospital, que tem um banco, que tem toda uma vida comercial naquela rua, naquele quarteirão. Aquele quarteirão, se tu colocar um imóvel para vender, um terreno, tem exemplos claros que eu posso mostrar também. Um terreno, pedindo lá seus 8 milhões. Esse terreno vai vender rápido, porque ele está precificado e está num lugar que vende muito bem. Eu tenho caso prático nesse sentido. Uma quadra após, um quarteirão após, não chega a dar 150 metros de distância um terreno do outro. Eu tenho um terreno para venda a 5 milhões. Já foi vendido o terreno pela nossa empresa, esse terreno foi vendido há 6 anos atrás por 7 milhões e meio e o outro há 5 até hoje não foi vendido. Porque, mas não tem, tá na mesma quadra, tá na mesma avenida, não tá na mesma quadra, não tá na mesma avenida, tá próximo, tá 150 metros no outro. Porque aqui tem um apelo que aqui não tem. E no agro, no rural, é mais ou menos a mesma coisa, tem seus pormenores. Aqui tem um lugar que chove um pouco melhor, que tem solo mais fértil, que tem grandes produtores que já testam, grandes produtores que pode ser pequenos também. Tem produtores que já testaram, então a produção ali é testada, tu sabe que ali produz. Tu vai a 20 quilômetros dali, a produção, o solo é fraco ou o solo é menos profundo, porque a gente sabe que para produção profundidade conta muito. Então tudo isso vai se somando e a gente vai conseguindo ter uma ideia. Por isso que quem não tem melhores pessoas desde que com boas intenções para te ajudar do que o especialista naquele mercado. Por quê? É melhor tu não, mas vive o mercado, vive o dia a dia, todo dia. O corretor, por exemplo, pegar o corretor rural, urbano, que vive o mercado, que estuda mercado,
Ele sabe exatamente o que acontece e o que deixa acontecer. Uma vez ou outra vai errar numa precificação para baixo, sim vai, mas por isso que a gente consulta outras pessoas. O ideal de fazer, quando a gente faz um levantamento, um estudo, uma avaliação, a gente vai lá, tem a nossa percepção, mas chega com os colegas da gente, com o nosso trabalho, o que vocês acham disso? Para a gente chegar a uma precificação mais próxima possível. Porque na maior parte das vezes, imóvel, seja imóvel rural, seja imóvel urbano. Meu imóvel está vendo há 3 anos. É simples. Ou o teu imóvel tem algum problema sério, ou o teu imóvel está mal precificado. Um dos dois. Se ele estiver dentro da precificação para aquela região, ele vai vender. Se uma fazenda estiver dentro da precificação daquela região, ela vai vender. Mas eu tô com uma que é barato. O que é barato para ti? Eu posso ter propriedades aí com a R$70 mil barato o hectare e posso ter propriedades a R$8 mil o hectare caríssimas. Entende? Então tudo isso não é simplesmente um número. Olha que barato, 8 mil. Sim, essa de 8 mil não produz nada. Às vezes tu pega a propriedade que o valor final, vamos colocar lá, 10 milhões. O valor é 10 milhões aquela propriedade com 1.000 hectares. E a outra propriedade com 200 hectares aos mesmos 10 milhões. Se tu for parar e olhar, boa parte das vezes, comparando as duas, eu não estou nem entrando no mérito se uma está cara ou está barato, mas comparando, a maior parte das vezes a de 1.000 hectares vai produzir menos, vai valorizar menos que aquela ali de 200 hectares a 10 milhões. Então tudo isso tem que ser analisado, por isso que eu sempre insisto, qual é a tua finalidade? Tua finalidade é plantar, tua finalidade é criar, tua finalidade é comprar para ganhar dinheiro em cima, tua finalidade é para o lazer, tudo isso tem que ser somado. Tu tem que, mas eu quero comprar uma propriedade, essa propriedade lá está me oferecendo, está barato. Sim, mas é uma área de pedra, é uma área com 50 km de chão, às vezes é uma área boa, hein? Pode ser uma área boa. Tu está disposto a fazer 50 km de chão? Não, está disposto, então vamos olhar essa propriedade. Não está disposto, nem perde tempo. Pode ser boa, pode ser barata, pode ser caro, pode ser o que tu quer, mas não está. Porque esse é um dos grandes dramas da negociação de imóveis rurais. Às vezes a propriedade que a pessoa quer está no município a 500 quilômetros da sede dela. E ela não quer fazer 500 quilômetros, ela quer uma propriedade ali, naquela região. No máximo num raio de 100 km. Então tudo isso pesa na hora de vender, tanto que isso pesa que aquela propriedade que está a 500 km dali, que vale lá seus 40 mil reais o hectare, se ela estivesse na região que ele quer, essa mesmíssima propriedade valeria 80 mil reais o hectare. Então tudo isso há uma variação. E quando eu estou falando esses números para as pessoas entenderem, nós vamos ter no Brasil a gente tem propriedade de R$1.000 a 250, 300 mil reais hectare. Então depende do lugar, porque tu pega por estado, tu vai ter essas variações absurdas assim. E em alguns casos são absurdos, outros nem tão absurdos, porque aquela propriedade, ali tu só tem a propriedade para dizer que tem, outras tu tem grandes produções, está numa região produtora e alguém está disposto a pagar, como alguém pode não estar disposto a pagar, às vezes uma propriedade que é barata. E quando eu falo barata, não estou dizendo que não tem propriedade barata, existem propriedades baratas sim. A gente consegue propriedades baratas? Sim, mas a questão que eu falo é simplesmente no que às vezes uma propriedade entrega, e às vezes tu compra uma propriedade muito barata que te entrega muito, mas aí tu tem que ver. Essa propriedade barata, ela está muito mais vinculada por estar mal cuidada, desestruturada, não está tendo produção, do que simplesmente, mas não tem alguns vícios, alguns problemas, que essa propriedade bem barata que eu falo, que é uma propriedade pura pedra, aproveitamento para pecuária quase zero, aproveitamento para lavoura totalmente zero. Então tudo isso a gente somatiza, mas resumindo, o resumo de toda hora, que é o principal desse vídeo. Não tem nada que dê mais a longo prazo do que compra de bons imóveis. Tem imóveis que ao longo do tempo, por depreciação, imóveis urbanos, por depreciação, vão se desvalorizando sim. Mas imóveis rurais, terra, é uma coisa que é batido, chavão, mas quem compra terra não erra. Por quê? Porque a terra, com pequenos cuidados, ou pequeno, não digo pequeno, mas com cuidado, ela não se deteriora,
ela só se valoriza. Não, mas num país que agora já deu uma boa valorizada, mas o Brasil até um tempo atrás as terras eram baratas, dependendo da região. O Brasil é de extremos e por isso que eu sempre cuido no falar. Nós temos talvez das terras mais caras do mundo e das mais baratas. Somos um continente, então é isso que tem que ser claro. Como as pessoas me contestam, se faz um vídeo desse, a gente é contestado, mas por sermos um continente, temos todas as opções, todas as variedades, tipos de solo, de terra, de clima, de tudo. Mas uma coisa eu tenho certeza, nunca vi alguém perder dinheiro comprando terra, muito pelo contrário. Até quem comprou mal, eu já vi várias pessoas que naquele momento compraram áreas, diferentes motivos, no meu ponto de vista não eram boas, quando venderam tiveram valorização. Então não existe, e duvido que no mercado financeiro também tem seus grandes riscos, muitos riscos por sinal, alguém consiga em 20 anos ter valorizações como tem no mercado de terras, principalmente fazendas. Se alguém tem dúvida ou quiser saber mais, pode entrar em contato comigo, para a gente trocar. Isso é uma coisa que eu gosto de debater, principalmente quando a gente tem números. Se a gente consegue mostrar com números as valorizações, onde está certo, onde está errado, como pode ser feito, como não pode ser feito, para mim é sempre bom debater, trocar ideias sobre isso. Se você gostou desse vídeo, se tem um amigo ou amiga que possa ter interesse nesse assunto, compartilhe com ele. Também peço que vocês curtam e se inscrevam no nosso canal.